Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao módulo de alterações circulatórias da nossa disciplina de patologia médica, com uma segunda parte, onde na primeira nós vimos, então, as principais condições associadas à vascularização e sua importância, algumas pressões que fazem com que ocorra o fluxo laminar de forma adequada. Falamos sobre pressão hidrostática, pressão oncótica, falamos sobre algumas alterações que proporcionavam essa desregulação e que levavam, então, à primeira condição, a patológica dos distúrbios circulatórios, que eram o edema. Edema, como vocês lembram, nada mais são do que um quadro de extravasamento de líquido para o ambiente extracelular, extravascular. E de onde vem esse líquido? Tanto do componente vascular, que compõe 5% do ser humano, quanto do restante que nós estamos ali falando do ambiente intracelular. É como se ocorresse também uma desidratação celular, hein, pessoal? É importante que se diga isso. Falamos sobre o edema do cacifo, as condições que estão associadas ao transudato com ou sem proteína. Agora, sem mais delongas, que vamos em frente para as demais entidades patológicas circulatórias. E agora nós falamos de duas co-irmãs, chamadas de congestão e hiperemia. Congestão e hiperemia, pessoal, há alguns autores que colocam isso como sinônimo. Hiperemia nada mais é do que um aumento de quantidade de sangue dentro de um vaso sanguíneo. O vaso dilata e ele fica impregnado por uma grande quantidade de sangue. Então, o que é hiperemia diferenciando da congestão? Hiperemia, pessoal, ocorre num ambiente arterial e é de caráter fisiológico, enquanto a congestão ele é de caráter passivo, passivo e venular. Portanto, nós estamos falando aí de um ambiente venular. Portanto, existem essas duas diferenciações, mas como definição é a mesma, porque tanto congestão quanto hiperemia, falamos aí que nós estamos diante de um quadro aonde enriquece a quantidade de sangue no ambiente intravascular. Portanto, hiperemia, pessoal, é sempre de caráter fisiológico, onde o vaso se distende, ele aumenta de volume, ele aumenta de diâmetro por meio de condições de sistema nervoso autonômico. Portanto, alguns neurônios de caráter simpático, pelas suas substâncias vasoativas produzidas, fazem com que eu tenha uma distensão volumétrica de uma determinada porção do quê? Do vaso sanguíneo. Uma vez que ele se dilata, pessoal, o sangue que passa por ali tem um fluxo mais lentificado, portanto, ele se impregna com maior quantidade de sangue. Ok? E temos aí duas situações hiperêmicas que são clássicas de acontecer no dia a dia. A primeira é quando você come, após uma refeição. A refeição, pessoal, faz com que o estômago precise pegar bastante quantidade, né, de nutrientes para digerir, passando posteriormente para o duodeno para ser o quê? Captado os seus nutrientes. E nada melhor do que aumentar a capacidade vascular naquela porção para que seja maior produzido. Tudo que é produzido é pego pelo vaso sanguíneo de forma mais adequada porque o vaso está maior. Então, esta é a condição importante de uma hiperemia fisiológica, também constituído por aminas vasoativas de caráter vascular, entre elas a histamina, por que não? Aonde a gente vai culminar com um quadro maior de obtenção de nutrientes. E claro, lembre-se que o volume sanguíneo do ser humano como um todo, ele permanece constante. Mas se eu aumento numa determinada porção, vai, digamos, entre aspas, faltar em outras. Por isso que depois que você come, você sente aqui no abdômen, você aumenta a capacidade vascular, mas você começa a ter uma constriçãozinha em uma outra região, entre elas no sistema nervoso central. E aí o que a pessoa faz? Ah, eu acabei de comer, eu vou fazer a minha siesta. Eu vou dar uma dormidinha porque eu estou sonolento. Sim, falta irrigação sanguínea
na região encefálica, em detrimento a esse aumento na região abdominal. Portanto, o que nós vamos ter? Que importante situação das hiperemias, que é sempre fisiológica e sempre arterial. Nós temos aí uma dilatação, eu tenho aí um aumento vascular e, consequentemente, o local onde ele forma fica maior, fica mais distendido e o rubor ocorre numa determinada região. Então, se eu olhar, por exemplo, o intestino de um paciente durante a digestão aberto, né, a céu aberto, a porção intestinal, você vai ver que ele se torna mais irrigável, porque o aprisionamento de sangue, a quantidade de sangue no local aumenta. Isso também acontece, por exemplo, quando a pessoa fica nervosa, com raiva, quando ela é colocada numa porçãozinha de vergonha. Faça o teste. Entre, né? Mande um vaso de flor, por exemplo, para um colega seu de sala de aula. Quando ele receber esse vaso surpresa, consequentemente, ele vai proporcionar um rubor facial. Né? Tende a colocar essa pessoa numa situação de vergonha, aumenta a proporção vascular na região de face e, consequentemente, eu tenho uma sensação neurovascular local e ela fica mais vermelhinha. Então, estas situações, como aqui, por exemplo, olha aí, proporciona um quadro de hiperemia. Essa hiperemia é patológica? Não, não é patológica, mas é de caráter fisiológico com aumento vascular transitório, ok? E quem faz isso? Ah, sistema nervoso autonômico de caráter simpático. Perfeito? Temos hiperemia patológica que ocorre na região, digamos assim, arterial? Temos. Com certeza temos. Mas mesmo assim, ele passa a se chamar, né, hiperemia passiva ou simplesmente hiperemia patológica. Portanto, a hiperemia patológica são os quadros inflamatórios, infecciosos, com todos aqueles sinais cardinais de inflamação. Lembra? Rubor, calor, dor. E que quando você começa a estudar as inflamações, nós vamos ver para vocês que as inflamações começam com o quê? Com fase química, aonde eu tenho uma injúria, aonde eu tenho aminovasoativas trabalhando, aonde eu vou ter a segunda fase vascular, com uma isquemia transitória e uma vasodilatação. E nessa vasodilatação, uma estase que culmina e, consequentemente, junto a ela, nós temos aí o que a gente chama de marginalização leucocitária. Então, todo esse processo todo provoca um tipo específico de hiperemia, que, olha, é patológico porque ela é inflamatório. E a inflamação é de caráter patológica, que por mais que a gente tenha resolução da inflamação, a gente considera como um mecanismo doentio. Perfeito? Aqui um sistema de hiperemia patológico, né, provocado por uma vasodilatação arterial, que é uma conjuntivite. Olha aí, uma conjuntivite, aonde eu tenho uma epiesclerite junto, provocado, então, por uma alteração autoimune. Uma alteração autoimune que a gente denomina, isso aqui é uma doença, pessoal, que chama-se lúpus eritematoso. Né? A artrite reumatoide pode fazer isso com frequência também, mas ele vai te dar uma epiesclerite, ele vai te dar um rubor facial, ele vai aumentar por um quadro autoimune diante de um vaso sanguíneo. Perfeito? Hiperemia patológica, diferente do rubor facial, né? Da vergonha, da raiva, né? Do medo, muitas vezes, com a grande secreção de adrenalina, que faz uma vasodilatação também. E também nós vamos ter aí aquele quadro específico da vasodilatação arterial na região abdominal após prandial, ok? A congestão, pessoal, ou a hiperemia, ela pode ocorrer de forma aguda, rápida, aonde eu não tinha o vaso congesto, de repente ele congestou, e isso acontece muitas vezes em insuficiência cardíaca congestiva. Lembre-se, quando eu tive o edema pulmonar, aquele que eu mostrei para vocês, eu tinha aí uma grande quantidade de vasos engurgitados e eu chamei atenção para ele na parte 1, aonde aquela área vascular é por refluxo de uma falha cardíaca e, consequentemente, quem sofre é o pulmão. Aonde esse pulmão vai sofrer, vai dilatar os vasos sanguíneos, vai provocar aquele transudato proteico, mas proteico sim, para lá é proteico, é uma exceção.
e aonde eu vou também ter o quê? Um engurgitamento vascular. Ok? Então aí é uma condição importante de a gente ver. Mas a maioria desses quadros todos a gente vê normalmente necrópsia, por causa mortes de paciente, lá no IML, aonde muitas vezes o sangue não é aspirado, o coração não falha, a coração falha, tem um que a gente chama de choque cardiogênico, e aí ele não vai bater, morre, e uma determinada área fica engurgitada por sangue. Perfeito? Ou ainda pode ser crônico, pode ser arrastado, consequência de hipóxia, consequência de lesões que diminuem a quantidade de vaso sanguíneo, que ele entra no processo até de obstrução vascular. E o sangue ele fica retido em grande quantidade no interior dos órgãos, principalmente em regiões de baço e fígado. Mas pode acontecer no pulmão também, a insuficiência arrastada, mais uma vez, a insuficiência congestiva. A insuficiência congestiva, pessoal, que não sofre só o pulmão não, tá? Sofre o fígado também, um quadro importante de vasodilatação. Mas no baço, no fígado, né, seja ele por uma trombose, seja ele por causa de uma infecção parasitária intrahepática, não é isso? Do ancilostoma, por exemplo, seja ele por uma cirrose hepática, eu vou ter essa congestão vascular porque os sinusoides acabam tendo que aumentar o seu volume para compensar aquela região que foi comprometida. Tá certo? E aí a gente vai ter o que a gente denomina para vocês como condição crônica. E dentro da condição crônica, lembre, eu tenho uma inflamação associada. E dentro da inflamação associada, eu tenho fibrose, porque toda condição crônica cursa com fibroplasia. E aqui eu tenho duas situações particulares e bem clássicas dentro do mesmo órgão, que é o pulmão. Mais uma vez, congestão pulmonar aguda. Eu tenho aqui, se a gente começar a ver com mais detalhes, a gente veria uma grande quantidade de sangue nesta regiãozinha aqui, ó, hiperemia vascular aqui, com uma grande congestão vascular nesta região aqui, ó, com edema associado, um edema proteico, porque eu vejo a coloração rósea, né, corado ali de forma eosinofilicamente. Ok, pessoal? E aqui eu tenho fibrose pulmonar, algumas hemorragias aqui, mas eu tenho aqui uma hiperemia vascular, alguns vasos engurgitados. Aqui, por exemplo, ó, vaso engurgitado por sangue, vaso dilatado engurgitado por sangue, e aí eu vou ter um quadro importante de septo alveolar. Uma das coisas que chamam a atenção a uma hemorragia ou um quadro que mantém o vaso sanguíneo mais dilatado e impregnado por sangue venoso e por sangue de caráter arterial velho, é a famosa hemosiderina. Hemosiderina é a disrupção do ferro da hemoglobina, e essa hemoglobina ela é transformada em bilirrubina e protoporfirina. A bilirrubina, como a gente vê, ela decai sobre o fator de hemosiderina junto com o ferro. E, consequentemente, a gente vai ver uma coloraçãozinha mais enegrecida no sangue. Pontos mais pretos no sangue, né? Ah, vocês nem chamavam atenção, mas olha aí, hipercuradinho aqui, hipercuradinho colar. Então, são condições que podem acontecer e a gente vê os macrófagos pulmonares fagocitando esse ferro que sobrou aí, beleza? Muito bem, e o que é congestão? Congestão ela é venular, característica venular. É a grande quantidade de sangue impregnado dentro de um vaso venoso. Portanto, você vai ter grande quantidade aí de caráter de sangue venoso, portanto, rico em CO2. Se é rico em CO2, ele vai cursar com um vaso um pouco mais azulado, mais cianótico. A hemoglobina, muitas vezes, ela é diminuída, né? Reduzida a protoporfirina, reduzida a bilirrubina de caráter indireto. E nós vamos ter um aspecto úmido, edematoso. Tá? É um pouco diferente. Acontece, por exemplo, nos membros inferiores por uma insuficiência venosa. Fechado, pessoal? Ou no baço e no fígado, pelas distensões da veia porta, que chega, eu tenho uma cirrose hepática e tenho todos esses sinusoides engurgitados. Lembre-se, 75% do sangue que flui no hepatócito ou no fígado como um todo tem caráter venoso. Como é que é? 75% do que flui do sangue no sistema hepático
é de caráter venoso para detoxicação das veias que vêm da mesentérica superior, mesentérica inferior e esplênica. O restante é da artéria hepática, dos 25% para nutrir, dando metabólicos, dando glicose, dando oxigênio para continuar a confluência vital dos hepatócitos. Perfeito, pessoal? Então, o que nós vamos ter no fígado de importante? Aumento dos sinusoides. Aumento dos sinusoides quando eu tenho, por exemplo, uma cirrose hepática. Quando eu tenho, por exemplo, uma congestão hepática, diferente de uma hiperemia que vem das áreas arteriolares. Aqui eu venho do quê? Aqui eu venho do sistema venoso. E esse fígado, ele vai me proporcionar uma configuração interessante. Olha bem para ele. Ele vai ser chamado de fígado, olha aí, com vários sinusoides engurgitados por sangue. Aqui eu tenho o quê? O canal das paredes hepáticas e aqui eu tenho sinusoides engurgitados. Ele vai ser chamado de fígado em noz moscada. É como se fosse aquele tempero que vocês usam na culinária, vocês alguns, né? Usam na culinária em forma de noz moscada. E dentre o aspecto histológico que eu vou ver, são esses vasos engurgitados. Olha aí, vasos engurgitados chamamos de vasos congestos. Vasos congestos chamamos de vasos impregnados por sangue. E aqui nós temos uma veia centrolobular, característica da saída dos complexos venosos para formar a veia hepática, aonde eu tenho os canais que chegam a ela totalmente engurgitados por sangue, portanto eu tenho um componente de aumento hiperêmico venular e o aumento hiperêmico venular, chamados de congestão. Mais uma vez, septos também que podem consistir com congestão aí pulmonar, que lembra aquelas hiperemias patológicas, certo, pessoal? Pode ver que é muito parecido. O que diferencia a hiperemia de congestão? Congestão é sempre de caráter normalmente venoso. Pode ser de arteriolar, até pode, mas mais venoso. Que pode ser de caráter, olha aí, né? O venoso, aonde for obstruído nessa partezinha, chegando a um quadro venoso, aumentando essa regiãozinha aqui, pode ser por uma hiperemia, por aumento da região arteriolar. Arteriolar, hiperemia, venular, congestão. Hiperemia que pode ser fisiológica ou patológica e uma congestão sempre de caráter patológico. Independente se é congestão ou hiperemia, ela nos leva a algumas consequências e que são plurais. E eu coloco mais esses aí para a gente lembrar que são várias. Desculpa esfarrapada, né, professor? Mas não precisa tornar público isso. Vamos lá. Quais são as consequências, então? Fibrose, aumento da quantidade fibrótica, porque eu vou ter aí uma condição crônica associada. Eu tenho edema. Lembre-se da congestão pulmonar, que eu tive o comprometimento, engurgitamento pulmonar, mas, consequentemente, eu tive também uma ação do quê? Do edema. Eu tenho aí o problema de degeneração do parênquima, aquelas células que estão sofrendo, passam a sofrer engurgitamento de água, entrando numa degeneração hidrópica, uma inchação turva, e, consequentemente, posso, por causa da estase, formar coágulos e trombose de caráter venoso. Então, essas são as principais condições que a gente vai associar quando nós tivermos aí congestão ou hiperemia. Fechado, pessoal? Tranquilos? Muito bem, então. Partimos para a próxima etapa. E aí, próxima etapa, talvez seja mais fácil da gente saber. O que é hemorragia? Hemorragia, por definição, é a mesma coisa que edema, só que com sangue, não é isso? Então, nós vamos ter a saída do sangue dos vasos sanguíneos e ou do coração, e ou de qualquer área que rompe o vaso. Para quê? Para a região extravascular ou para a região ainda intracavitária. Então, eu vou ter o acúmulo de sangue no ambiente extracelular ou ainda na cavidade de pleura, pericárdio, peritônio. Perfeito? E que pode ser por diversas causas. Uma das causas mais comuns é causa extrínseca, trauma, injúria, lesão vascular, lesão pequena que pode provocar uma hemorragia.
Lembre-se que uma injeção ou você fazer uma coleta de sangue, pessoal, pode proporcionar um extravasamento de sangue quando você tira a agulha, extravasando o sangue pelo quê? Pela lesão vascular, a região extravascular ou estromal ou extraparenquimatose. Ou pode ser ainda, em casos mais graves, lesões de aneurisma, por exemplo, um aneurisma de aorta dissecante, que a artéria aorta vai se dissecando aos poucos e o sangue vai entrando no ambiente extravascular até extravasar para o ambiente um pouco mais encavitário, peritoneal, né? Isso, e também da câmara cardíaca, né? Dentre o pericárdio. Ou ainda aneurismas associados a edema intracelular parenquimatoso, levando muitas vezes a AVS de caráter hemorrágico gravíssimo, onde a pessoa começa a ter o quê? Perda, dor de cabeça, perda de sentido, ela passa a ter o que? Desmaios, rebaixamento de nível de consciência, ela passa a ter plegia de nervos cranianos, tá certo? E poderá levar até a culminar a morte, se a gente não fizer a desobstrução rápida. Embora se a gente faça, 50% morre. Portanto, é uma doença extremamente grave, o quadro que a gente chama de rompimento de aneurisma e o que a gente chama também de AVE de caráter hemorrágico. Ainda bem que é 10% apenas da população que produz, né? Embora a maioria dos casos sejam feitos por o quê? Por lesão de aneurisma. Aneurisma saccular, seja ele aquele aneurisma mal formado na região da comunicante anterior ou ainda nas que penetram, nas artérias penetrantes, aonde a gente vai ter aí um quadro de rompimento intraparenquimatoso. Portanto, a hemorragia tem formas de aparecer, né? E dependendo do tamanho e da configuração, ela tem nomenclaturas específicas. A mais comum são as chamadas petequias. São pequenas hemorragias onde o vaso acaba sendo rompido ou ainda nós temos dificuldade em formar plaquetas. A plaquetopenia ou a famosa falta de trombócitos. Nós temos aí um quadro que favorece a hemorragia. Favorece principalmente em membros inferiores, pessoal. E uma das situações que dá muita petequia são os quadros leucêmicos, hein? Ou os quadros que a gente tem aí, como a gente chama de plaquetopenia de caráter idiopático. É isso? A púrpura trombocitopênica idiopática. E que são fatores importantes que a gente combina com perda de plaquetas e petequias. Leucemia, púrpura trombocitopênica idiopática ou trombótica são os principais fatores. Ah, mas eu vi a uricêmica. Urêmica, sim, também pode acontecer, sem problema nenhum. Ok? Então, eu vou ter petequias, são pequenas hemorragias pontiformes, com o tamanho aí de várias hemorragias pequenas em tamanho de cabeça de alfinete. Essa é a definição importante da petequia. Nós temos aí víbices, ou víbices, são hemorragias lineares, raras de acontecer. Mas é bom que você saiba que ela existe. E tem as púrpuras, que são hemorragias maiores que a petequias, mas que não ultrapassam 1 centímetro de diâmetro. Mas eu vi outros termos. Sim, existem outros. Equimoses, aumento do quê? Da púrpura. Então, púrpura, petequia, é bem característico leucêmico. Equimoses, grande perda de sangue, com maior de quê? De diâmetro de 1 centímetro. E nós vamos ter os hematomas referente a um aspecto de aumento volumétrico, aumento tumoral. Portanto, quando eu tenho grande capacidade de sangue sendo aí sulfusionado, nós temos aí o termo hematoma. Hematoma. Este slide, ele recebe o selo de que vai cair na próxima prova de vocês. Beleza, pessoal? E pode ser também hemorragias em cavidade. Hemorragias em cavidade que pode ser em diversas cavidades, como ocorre nos edemas, por exemplo. Se for na cavidade pleural, hemotórax. E lembrar vocês que o hemotórax, aí existe tais hemotórax que levam aquelas condições, né, que levam a aumento, né, da tríade de Beck, né? Eu vou ter aí a ingurgitação das veias jugulares, eu vou ter aí a dispneia, né? Eu vou ter aí outros comemorativos, como, por exemplo, as cianoses, que é proporcionada por esse quadro, né? Abúlias, né? B4, né?
que a gente não escuta. Então, essas coisas são importantes, né, da hipofonese, que a gente escuta, então, nessa tríade das grandes proporcionais de hemorragias na área de hemotórax. Eu tenho no saco do pericárdio, né, chamado de hemopericárdio, e tenho na cavidade abdominal, chamado de hemoperitônio. Hemoperitônio, por exemplo, com uma aneurisma de aorta abdominal. Rompeu, eu vou ter aquela hemorragia que fica, então, na região do fundo de saco de Douglas, na região peritoneal, por exemplo. Se eu tiver rompimento da artéria uterina por uma DIP, uma doença inflamatória pélvica, eu vou ter a mesma coisa. Então a gente tem que começar a prestar bastante atenção e muito do paciente, porque esses tipos de paciente levam a uma hipotensão, a um choque grave hipovolêmico desse paciente. Ok? Do modo geral, hemorragia, além de ter, né, na região de pele, da região de fundos, né, cavitários, podemos definir a hemorragia também como hemorragia interna e externa. Hemorragia interna nada mais é do que o extravasamento de líquido para o interior do órgão. Hemoperitônio é? É. Hemotórax é? É. Tá certo? Não há comunicação com o meio externo. E o que seria a hemorragia externa? É aquela que sai, né? É o extravasamento do sangue para o meio externo. Como o que, por exemplo? Começou aqui na família Adams, olha aí. Opa! E aí fica uma questão importante para todos vocês. Nesta cena, não ocorre exatamente o fator que deveria acontecer no ser humano quando ele faz, por exemplo, o rompimento de um membro como um todo. Qual é o erro que acontece nesta cena? Vamos lá. Próxima aula, vocês vão me descrever um roteirinho de 3 linhas para que a gente possa descrever qual é o erro que acontece nesta brincadeira deste filme chamado de Família Adams. Beleza, pessoal? Então, olha só que bacana. Eu tenho aí órgão interno com hemorragia. Aqui eu tenho região peritoneal, mas que eu não tenho hemorragia para a cavidade, eu tenho umas hemorragias internas aqui, ó, intracelular, intersticial. E aqui a famosa hemorragia, ou melhor, nós temos aqui uma hemorragia, claro, mas por um acidente vascular hemorrágico, onde aqui eu, consequentemente, tive um rompimento de aneurisma com características hemorrágicas intraparênquima cerebral. E, consequentemente, esse paciente morreu por um aumento da pressão intracraniana com todos os seus distúrbios, rechaçamento de consciência, coma, aumento da pressão, quando fizemos uma punção líquida, aí na punção entre L3 e L4 da região do líquor tinha bastante sangue e esse paciente chegou a óbito. Perfeito? Aqui é um quadro bem interessante, olha aí. Isso aqui é uma hemorragia importante chamada de hematoma. Olha o tamanho do hematoma, é de caráter extremamente grande e tumoral. E aqui eu tenho um exemplo típico de uma área cardíaca, olha aí, aonde eu tenho uma concentração de sangue coagulado por hemorragia por lesão cardíaca, onde aqui, né, aqui já outro tenho a pleura, tá? Totalmente impregnado por o quê? Por sangue que teve o quê? Lesões de vasos de base importante. Então esse quadro hemocárdio, hemoperitônio, tá bom? Hemotórax, desculpe. Quais são os sinais mais importantes da gente ter uma hemorragia? Os sinais clínicos é perda de sangue. Perda de sangue, eu vou ter hipotensão. Hipotensão vai cursar com taquicardia. Pessoal, regra do 100. Regra do 100. Uma pessoa que tem, olha aí, tá? Uma quantidade acima de frequência cardíaca, acima de 100. E eu vou ter uma pressão arterial abaixo de 100, eu vou ter problemas. Se eu tiver uma pressão arterial acima de 100 por 80, não é isso?
100 por 70. Ou ainda uma frequência respiratória abaixo de 100 e uma taquicardia menos... A frequência respiratória de 100 está morto, né? Frequência cardíaca abaixo de 100, sem problemas. Então, isso é uma coisa para você guardar. E toda vez que uma pessoa tem uma frequência cardíaca acima de 100 e uma frequência de pressão arterial abaixo de 100, a primeira coisa que você tem que pensar é que essa paciente está em quê? Em hipovolemia, choque hipovolêmico com dificuldade de distribuição de sangue. Por quê? Porque eu perdi sangue. Como? Hemorragia, ok? Outra coisa, palidez, porque o sangue te dá, né, rubor, e se eu tiver falta de rubor, eu tenho branqueamento de uma determinada área. Eu vou cursar com hipotermia e, consequentemente, com confusão mental. Perfeito? Lembrar que o estupor, confusão mental, isso ocorre facilmente num trauma. O trauma acontece muito, que o trauma, né, seja ele trauma que vai fazer lesão de múltiplos órgãos, né, politrauma, para quem gosta de trabalhar em SAMU, para quem gosta de fazer cirurgias, né, e que receba esses pacientes politraumatizados, eles vão estar aí cursando com esse tipo de choque hipovolêmico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, por causa desses efeitos importantes da hipovolemia. Petequias, olha aí, petequias sulfurosas, né? Ó, sulfusonas, olha aí. Sulfusão aqui, pequenas áreas vermelhas, olha aí, e que pode ser de caráter leucemia. Assusta. Assusta nesse caso aqui, ó. Não é isso? Esse aqui são pequenas petequias na região da orelha. Por dois motivos aqui. Primeiro, por que a gente não pensa em leucemia? Porque não faz parte da área de membro inferior. Mas a gente não pensa em leucemia desde que seja no paciente normal. Este paciente aqui não é normal. Por quê? Porque é filho do professor de patologia. Enquanto ele foi dormir, eu fiz a coleta de sangue nele para ver se não tinha patologias mesmo. E não tinha. A gente descobriu que tinha IgE, fruto de alergia a um corante amarelo que fazia parte do shampoo dos Minions que ele usava. Ok? Então, fazia pequenas lesões por IgE, por causa de imunocomplexo por caráter alérgico. Mas assusta um pouquinho, não assusta? Quando é seu filho, assusta. Como é que a gente faz o controle do sangramento? Constrição. Como? Contenção. E como? Contenção. Como? Contenção. Fazemos a contenção e de forma natural, por causa da agregação plaquetária, adesão plaquetária e coagulação sanguínea, que será fruto de aulas posteriores, quando a gente falar sobre plaqueta. E quando a gente fala sobre plaquetas, a gente vai falar sobre mecanismos de formação de trombo, que vai fazer parte do componente normal da coagulação sanguínea. Mas eu vou deixar para falar para depois. Beleza? Repercussões, então, mínimas, choque hipovolêmico, principalmente quando eu vou perder mais do que 15%, né, do volume. 15% ocupa aproximadamente mais do que 750 ml de sangue. Ok? Eu vou poder ter aumento da pressão intracraniana, edema cerebral, herniação do cérebro, principalmente na região de amígdalas cerebrais, provocando morte do paciente. E, consequentemente, de forma crônica, eu vou ter anemia ferropriva. Detalhe aqui, pessoas acima de 50 anos de idade que têm anemia ferropriva, esse mecanismo vem por perdas crônicas do intestino, por lesão intestinal. Eu tenho que fazer colonoscopia inteiro nele. Aí se tiver hemorroida, não importa. Eu tenho que fazer colonoscopia nele sempre. Até pelo menos aquela flexura da região iliocolônica, né? Região de interface iliocolônica, porque a partir do cólon é onde eu vou ter, principalmente do colo direito, aonde eu vou ter maior perda de sangue. E essa perda de sangue muitas vezes é associado a câncer colônico, hein, pessoal? Portanto, acima de 50 anos, câncer colônico são os principais fatores que levam a hemorragia e, consequentemente, anemia ferropriva nesses pacientes. Nossa, chega por hoje, pessoal. Até a próxima.
E semana que vem a gente continua falando sobre choque, sobre trombo, que são assuntos deveramente importantes, talvez os mais importantes, quando se fala em circuitos circulatórios. Ok, pessoal? Até a próxima aula.